Hoje lançamos o nosso último episódio do ano, Independência ou Morte. É uma grande honra ter chegado até aqui com vocês. Ano passado existiu o sonho de levar para milhões de brasileiros as informações que constantemente nos eram sonegadas. Graças a você, já foram produzidos 10 documentários totalmente gratuitos, 220 horas de aula envolvendo mais de 120 especialistas. 10 milhões de pessoas assistiram o nosso conteúdo. São centenas de pessoas e famílias que todos os dias despertam como brasileiras. A cada pessoa que torna-se membro, 1000 pessoas acessam o nosso conteúdo gratuito. É um marco na conscientização do país. O Brasil Paralelo é uma realidade. E o ano de 2018 será decisivo. É hora de fazer algo efetivo pela nossa cultura. Sabemos que ainda há um longo caminho pela frente. Precisamos de você para continuar impactando o povo brasileiro. E atenção, até a meia-noite desta quinta-feira é o último momento de você aproveitar o nosso preço promocional e se tornar membro. Depois disso, essa condição será encerrada. Aproveite e torne-se membro do Brasil Paralelo e até breve. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. O pequeno Pedro não vislumbrava dessa felicidade. Apesar de ser o filho do futuro rei de Portugal, naquele tempo tudo parecia distante. Odiado pela mãe, estimado pelo pai, mas vivendo sem o convívio de ambos, Pedro acabou por voltar-se para o seu irmão mais novo, Miguel. Seus pais moravam separados e em lugares diferentes. O contato com a família era raro. Pedro e seu irmão moravam num palácio com a avó, que sofria de doenças mentais. Os quartos e salas enormes, móveis antigos, janelas fechadas, a solidão e os gritos da avó ecoavam pelos corredores do extenso casarão. O pouco contato com as pessoas fez com que Pedro e Miguel desenvolvessem uma relação de amor e ódio um pelo outro. Compartilhavam a aparência, as feições e o temperamento impulsivo. Restando apenas Miguel para se relacionar, em meio à solidão e os surtos da avó, entre brigas e brincadeiras com o irmão, crescia o menino. Nos jardins do palácio, Pedro organizava pequenas tropas compostas por seus amigos e enfrentavam as tropas inimigas do irmão, sendo Pedro quase sempre o vencedor da brincadeira. Mal sabiam eles que essas batalhas de faz de conta seriam o prelúdio de uma disputa real. O Dom Pedro I ele nasce no Palácio de Queluz, na Sala Dom Quixote, 12 de outubro de 1798. Ele foi uma criança abandonada, né? Ele foi vivia com a avó dele era louca, ele vivia sozinho com ela. A Leopoldina nasce nessa família super preparada para governar, antenada ao tempo dela,
só que numa Europa revolucionada por Napoleão. Viena chega a ser tomada 2 vezes por Napoleão nesse período, e por 2 vezes a Leopoldina e a família tem que fugir de Viena. O Dom Pedro, ele nasce de um casal que vai se desunir. Ele estava começando a ser educado em Portugal. Com essa viagem, do nada, mudar uma corte inteira para a América, essa educação acaba se perdendo. Imagina uma criança que viaja para qualquer outro país aos 9 anos de idade. Ele vai absorver a língua, vai falar fluentemente, vai se sentir natural, né, daquele país, enfim. E foi o que aconteceu com Pedro I. A molecada de São Cristóvão ia para a rua, brincava com ele. Então ele teve realmente uma ligação muito forte com o povo no Brasil, com a cidade, né, do Rio de Janeiro. E a Leopoldina, ela, mesmo nessa balbúrdia que foi essa infância dela, com a perda da mãe, depois a perda da madrasta, ela recebe uma educação esmerada, uma educação como era imaginado que uma Habsburgo teria. Uma das disciplinas que os príncipes habsburgos tinham era fazer teatro. Por quê? Porque era a forma como você ia aprender a lidar com o público, que era o seu povo. Por aí você já começava a saber como se portar, como falar, como ser uma figura pública. Além de outras matemática, coisas que na época nem geometria, coisas que na época eram só homens, matérias para homens. Mulher não aprendia isso, mas as mulheres habsburgas aprendiam. Que os outros vão ter que guerrear para conquistar, eles vão conquistar pelo casamento, pelo amor, por Vênus. Então eles começam a criar as melhores princesas na arte de se governar. O casamento dinástico entre 2 famílias é um tratado diplomático. Ponto. A Leopoldina, ela está imersa dentro de uma sociedade que está vivendo o início do romantismo. Chega uma joia para ela, que é um colar de diamantes, com um medalhão onde tem a miniatura do Dom Pedro, a esfinge do Dom Pedro pintada nesse medalhão. Todo mundo na corte fica embasbacado com o tamanho dos diamantes, e ela só está fixada na imagem do príncipe dela, né? Então ela se apaixona pelo moço do retrato. A festa de casamento que ocorre em Viena era chamada de festa brasileira, não era festa portuguesa, porque os austríacos estavam casando, na verdade, com o Brasil, com essa esperança desse império nos trópicos, né? O João VI manda navios portugueses para Livorno para pegar a futura rainha de Portugal, como eles acreditavam, né? E aí é bonitinho ver o encontro dos dois, né? É 2 jovens totalmente tímidos, sabe? Os dois olhando pro pé um do outro, sabe? Assim, tipo, e aí dá uma olhadinha assim de rabo de olho para ver, né, como que é a pessoa que tá. Isso logo quando eles se encontram no navio que trouxe ela. Vestida com um manto de seda branco, bordado de prata e ouro, um fino véu lhe recaía sobre o rosto. No pescoço portava um colar que, apesar da imponência, chamava atenção não pelos brilhantes, mas pelo retrato feito em ouro com o rosto do marido. Foram meses idealizando sua vida com o homem do retrato que agora a abraçava. Em pouco tempo nascia a primeira filha, Maria da Glória. Foi motivo de grande felicidade para o casal. A filha criou um laço de união mais forte entre eles, que se divertiam assistindo de perto seu crescimento. Diferente de outras famílias dinásticas, a coroa portuguesa não proibia que mulheres herdassem o trono. Maria da Glória era a aspirante legítima do pai e da mãe. Nem tudo eram sorrisos. A medicina ainda não avançada na época fez com que a princesa e Dom Pedro viessem a perder um filho bebê e outro ainda em gestação. As mortes prematuras de 2 filhos seria o preâmbulo de um ano conturbado. O velho continente europeu já não era mais o mesmo. As guerras de Napoleão e as ideias da Revolução Francesa deixaram marcas profundas não só na geografia, mas também no imaginário popular. Embora alguns reis tenham recuperado os tronos usurpados por Napoleão, eles nunca mais teriam o poder que outrora tinham. Uma nova era política estava começando. As notícias que chegavam ao Brasil causavam temor no povo e em toda a coroa.
a revolução que acontecera em outras nações chegava à cidade do Porto. Essa revolução nasce no Porto e migra para Lisboa com a seguinte ideia: formar uma Assembleia Nacional Constituinte, escrever uma Constituição, obrigar o rei a assiná-la e a obedecê-la, trazer o rei de volta, né? E criar então uma monarquia parlamentar à moda inglesa. Essas cortes tinham um enorme poder em Portugal. A Espanha tinha recentemente feito algo parecido. E a Espanha tinha imitado a França. Então, percebendo, a Assembleia Nacional Constituinte era um dos primeiros movimentos desse tal processo revolucionário. Então, o fato de Portugal abrir uma Assembleia Nacional Constituinte dava tremedeira nos nobres. Sobretudo, devia ter dado tremedeira do João VI. Então, você tem aí, primeiro, a circunstância da falta de funcionalidade da administração pública em Portugal. Você tem a circunstância do Brasil como aquele que estava centralizando o comércio internacional, então Portugal empobrecendo, e você tem a circunstância de Portugal estar sendo governado, primeiro, por um rei no Atlântico, lá onde era a colônia, e ao mesmo tempo por um administrador inglês, a Inglaterra se metendo. Os revoltosos tomaram as cortes, exigiam que a coroa retornasse e que o Brasil retrocedesse ao status de colônia. Dom João VI enfrentava mais uma vez duas opções amargas e excludentes. Teria que decidir por ficar no Brasil ou voltar para Portugal. E a Leopoldina desesperada nessa brincadeira toda. Tanto que ela pensa em fretar um navio escondido e fugir para Portugal se o Pedro for mandado para Portugal. Percebendo o impasse da família real, tropas portuguesas que estavam no Brasil exigiram que o rei aceitasse a Constituição que seria imposta. Dom Pedro, em um de seus atos de bravura, toma as rédeas da situação, envia soldados e suprime a confusão estabelecida pelos revoltosos. Mostrando-se hábil para agir em situações como esta, Pedro ganhava a confiança do pai e dos ministros, levando Dom João VI a finalmente tomar a decisão de voltar sozinho para Portugal, deixando seu filho como regente do Brasil. Antes de partir, teve uma conversa a sós com seu filho Pedro, e lhe deu o conselho que marcava a vida dele para sempre. E Dom João teria dito o seguinte para o Dom Pedro: se for para perder o Brasil, que seja para ti e não para esses aventureiros. O Dom João VI, na verdade, era muito esperto. Também tinha uma articulação dinástica por detrás disso, onde o Dom João VI consegue manter a coroa tanto do Brasil quanto de Portugal dentro da família de Bragança. Antes da melancólica partida, Dom João VI convocou eleições para eleger juntas governamentais nas principais províncias. Era uma maneira de ajudar o Reino do Brasil a manter a autonomia política perante a Revolução das Cortes. Foi por aclamação que um homem chegava à vice-presidência do governo de São Paulo, José Bonifácio de Andrade Silva. Um brasileiro de formação acadêmica ímpar, fluente em diversas línguas, aquele que viu a Revolução Francesa acontecer diante de seus olhos. Aquele que lutou com arma em punho contra o exército revolucionário francês, agora estava de volta ao Brasil para mudar a história de uma nação para sempre. Enquanto a maioria das juntas governamentais recém-formadas eram seduzidas pela pressão das cortes portuguesas, o governo de São Paulo com José Bonifácio foi o primeiro a reconhecer a autoridade de Dom Pedro como príncipe regente. Tal feito chamou a atenção do príncipe, que escreveu para o seu pai a respeito do homem que reputava ter garantido a tranquilidade da província de São Paulo. Foi no primeiro dia do ano de 1822 que Dom Pedro recebeu o manifesto escrito por Bonifácio e subscrito por toda a junta paulista. Bonifácio alertava na carta que o governo português visava impor um sistema de escravidão ao Brasil, e completou dizendo que os paulistas estavam prontos a derramar a última gota do seu sangue e a sacrificar todas as suas posses para não perder o adorado príncipe. Ele diz: nós estamos vendo que o Brasil, as pessoas estão pegando em armas, estamos tendo problemas, já sabemos o que aconteceu na Revolução. Trouxe a história lá para eles. É de uma janela, você tá entendendo? De uma janela para o público reunido lá embaixo. E ele conta essa história e diz: não é melhor para São Paulo manter, mostrando lealdade ao nosso rei, né? Não tivemos problemas com eles e nós mesmos temos que nos reorganizar, etc. Ele faz um discurso. Todo mundo aplaude. Dom Pedro viu valor na carta, e comovido pela súplica de um homem que estimava muito mesmo antes de conhecê-lo pessoalmente, mandou publicá-la nos jornais. Após a carta de Bonifácio,
houve uma mobilização geral da sociedade civil para que Dom Pedro permanecesse no Brasil. Cartazes eram espalhados pelo Rio de Janeiro, alertando os perigos da Revolução em Portugal. Os ânimos se acirravam, brigas e embates de portugueses e brasileiros eram frequentes. O povo brasileiro havia expressado sua vontade, desobediência às cortes. As cortes queriam que não houvesse mais um Estado centralizado no Brasil, que todas as províncias brasileiras respondessem diretamente para Lisboa e que os tribunais brasileiros fossem fechados. Você imagina, você tem um processo aqui, você tem que mandar esse processo para ser analisado por um juiz em Lisboa que não vai ter a menor ideia do que está acontecendo direito naquele lugar. E o povo que ia se livrar desses caras. Os brasileiros não estão mais suportando os portugueses nesse momento. E os portugueses não suportavam mais os brasileiros. Havia quebra-quebra na rua. Então você tem aí gerado todo um conflito entre brasileiros e portugueses. Choviam pedidos dos mais diversos lugares. Abaixo-assinados de diferentes estados insistiam para que o príncipe regente permanecesse. Resguardado pelo apoio político de Bonifácio, em alinhado com a vontade dos brasileiros, apenas a aprovação de uma pessoa ainda faltava para Dom Pedro. A Leopoldina já estava com a visão muito mais adiante. Ela via que se cumprisse o que as cortes queriam de eles pegarem o próximo navio e voltarem para Portugal, as coisas aqui no Brasil iam desandar de tal forma que provavelmente isso tudo teria virado a mesma coisa que virou as colônias espanholas na América. As províncias teriam cada uma feito a própria independência e virado países dependentes totalmente dos exércitos, totalmente militarizado e uma brigando com a outra o tempo todo. Então isso tudo não servia mais para o Brasil, que já estava sentindo esse gosto de ser um Estado administrativamente independente desde a época do Dom João. Então, e ela vendo isso, ela já começa essa articulação para não sair daqui. Tanto José Bonifácio quanto Leopoldina desejavam a permanência de Pedro no Brasil. Ambos acreditavam que, se caso o príncipe voltasse para Lisboa, o país não seria capaz de resistir ao furor revolucionário. O extenso território não suportaria a vacância do governo central em 1822. O Brasil ainda era suscetível a movimentos rebeldes e independentistas, que mergulhariam o reino em um caos político e social, assim como aconteceu nos territórios vizinhos da América Espanhola. Se houver uma revolução no Brasil, o Brasil se esfarela, se divide, para ver como tinham sido os vizinhos dos países hispânicos. Qual vai ser, na mente de Bonifácio, daí a gente começa a interpretar o que ele achava da Revolução Francesa. Na cabeça dele, se deixasse ocorrer o rio de sangue, o que ia acontecer na cabeça dele? Iam vir uns malucos que iam governar, o rio de sangue ia aumentar, ia ficar ainda mais caudaloso, ia dar tudo errado, o Brasil ia se quebrar em pequenas republiquetas que mal iam se governar a si mesmas. Você percebe pelos escritos do Bonifácio. Precisamos evitar que o Brasil tome o rumo da América Espanhola e da Revolução Francesa. Tá claro o que ele pensa. Acabou. O que ele pensa da Revolução Francesa? Uns anarquistas loucos, carbonários, sanguinários, tá entendendo? O que ele pensa das revoluções da América Espanhola? Revoluções mal encaminhadas, que fizeram com que um grande território, um poderoso território, se quebrasse em pequenas republiquetas. As ameaças a Dom Pedro vindas das cortes eram frequentes, e o príncipe oscilava entre as escolhas. A questão se tornou irremediável quando as cortes dissolvem o governo e ordenam mais uma vez a volta do regente. Daí, o José Bonifácio, no momento em que o Dom Pedro tinha sido praticamente ameaçado pelas cortes a voltar e ele diz eu vou, o José Bonifácio lhe escreve uma carta, muito mal criada, na qual ele diz que se você tem honra de homem e de príncipe, deve ficar. Se não ficar, você vai ser o responsável pelo rio de sangue que vai correr aqui. Ao mesmo tempo, a Leopoldina, nesse momento, ela diz o seguinte, eu não posso ir, eu tô grávida. E ela estava grávida de novo. Então você percebe assim, Bonifácio e Leopoldina entrosados mesmo antes de se conhecer. E ao mesmo tempo, a população. Porque o Bonifácio manda essa carta e depois ele vai pessoalmente, com o irmão dele, uma comitiva paulista, levar a Dom Pedro um abaixo-assinado de São Paulo. Os mineiros levam uma petição pedindo para ele ficar. A população do Rio de Janeiro, acho que era em torno de 60 mil pessoas, e houve um abaixo-assinado de 5 mil pessoas pedindo a Pedro I que ficasse. Ou seja, você vai dizer que isso foi construído por uma ou duas pessoas?
estavam os de baixo, os do meio e os de cima querendo romper com Portugal. Influenciado pela sua esposa e por seus amigos mais próximos, percebendo o clamor popular por sua permanência, Dom Pedro agora se sentia confiante para tomar a decisão tão aguardada. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro do Paço Imperial dirige-se a um público apreensivo, mas esperançoso, para proclamar a sua permanência no país, no que ficou conhecido como Dia do Fico. A questão do Dia do Fico foi realmente um processo, foi num crescendo, em que ele realmente resolveu romper os laços com Portugal e justamente, por certa forma, se sentir brasileiro mesmo. O Dia do Fico representou um caminho sem volta. Representou ali que nós já não éramos mais membros do Estado português, mas já éramos Brasil. Esse evento, porém, não significava o rompimento oficial com Portugal. Bonifácio ainda não tinha em mente o rompimento completo com o Velho Mundo. Sua ideia de uma Liga de Nações Lusitanas ainda era mantida. Se vislumbrava a possibilidade de uma reconciliação entre pai e filho. Que José Bonifácio, a princípio, ia tentar manter a união com Portugal a todo custo. A ideia era fazer um Reino Unido, quer dizer, Brasil e Portugal autônomos, com o mesmo nível de hierarquia, um pequeno imposto para um exército comum, para financiar um exército comum, e a corte itinerante, a corte às vezes em Portugal, às vezes no Brasil. Mas o problema é que as cortes portuguesas falaram não, a gente quer rebaixar o Brasil ao seu status anterior a 1808. Do outro lado do Atlântico, os portugueses não viam a reconciliação com bons olhos. A vontade das cortes de subjugar o Brasil era irreprimível. E depois, quando ele percebe que as cortes de Lisboa são ridículas, insustentáveis, são pessoas despreparadas tentando criar um país novo, ele cria a ideia de estabelecer um império no Brasil. Ou seja, como se fosse uma quebra. Poucos dias após o pronunciamento de Dom Pedro comunicando que permaneceria no Brasil, o tenente-general Jorge de Aviles acreditava na fragilidade do príncipe novato e organizava suas tropas para dar um golpe e assumir o governo brasileiro. O general português já havia tentado um golpe anteriormente, mas após uma negociação com Dom Pedro, havia dado uma trégua para o príncipe. Dessa vez, Pedro deixaria de lado a conversa e as negociações. Era hora de agir. Amotinando-se na Praia Grande, em Niterói, Aviles e suas tropas se fortificaram em um local estratégico. Percebendo a gravidade do ato, Pedro reage enviando tropas do exército e civis armados para combater Aviles. Com mais uma vitória do príncipe, o general português e seus homens são expulsos do Brasil definitivamente. O conflito fortalece em Pedro a ideia de que precisava de aliados para manter a estabilidade política. José Bonifácio já havia se mostrado de grande valor por ter estabilizado São Paulo e mostrado seu apoio à coroa. Dom Pedro não perde tempo e o elege para o cargo ministerial mais importante. Bonifácio assumiria a Secretaria de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, se tornando o primeiro brasileiro nascido em nosso solo a ocupar um cargo ministerial. Por quê? Porque naquele momento os ministros portugueses estavam tendo briga com o Dom Pedro e eles estavam ameaçando pedir demissão, estavam brigando e tal. Dom Pedro já mandou todo mundo embora e ele contrata José Bonifácio. Você agora é o ministro. Então José Bonifácio, antes da independência do Brasil, já era o ministro principal do Dom Pedro e ele foi o primeiro brasileiro a ganhar um cargo tão alto. Porém, quem daria tal notícia ao velho sábio não seria o príncipe. A instabilidade fez com que Leopoldina decidisse se refugiar na fazenda de Santa Cruz. Ela tinha saído por causa do perigo. Tava tendo passeata o tempo todo e briga de rua, tá entendendo? Apesar de Leopoldina e Bonifácio compartilharem os mesmos ideais, eles ainda não se conheciam pessoalmente. Vocês sabem como é que ele encontra Leopoldina pela primeira vez? Ele tá indo levar as assinaturas dos paulistas para o Dom Pedro e ela estava instalada numa fazenda distante da capital. Quando ela vai ao encontro deles, ela os saúda e ao mesmo tempo ela percebe que o José Bonifácio está ali, ela já tinha ouvido falar nele, afinal ele tinha mandado a carta do Fico antecipadamente. E ela o cumprimenta e ele começa a falar, e eles começam a conversar em francês, pelo que consta.
talvez ela tenha começado a falar com ele em francês. Por quê? Porque ela sabia que ele passou um tempão na França. E depois eles mudam para alemão, porque provavelmente ele passou para o alemão percebendo o seguinte, não precisa ser em francês, pode ser em alemão. E ela teria ficado felicíssima de conversar com ele em alemão. Quando eles se encontram com uma princesa culta, que está percebendo o que Portugal está fazendo, vai saudá-los a cavalo grávida. E faz questão de dizer para eles, eu estou com vocês, acredito no que vocês acreditam. Então assim, eles ficam encantados com ela. A princesa causou comoção ao relatar o que pensava dos acontecimentos recentes e pela maneira carinhosa que falava. Arrancou lágrimas de Bonifácio e de sua comitiva. Foi nesse encontro que Leopoldina informou que o seu marido havia escolhido Bonifácio como seu mais novo ministro e que receberia a informação assim que encontrasse Pedro no Rio de Janeiro. Ele nega a princípio. Ele diz que não quer. É preciso que o Dom Pedro encha a paciência dele, que a Leopoldina peça a ele. Aí ele aceita o cara. E ela só diz uma coisa, que é o que foi registrada. Eu nunca tive uma impressão tão forte, tão arrebatadora quanto a que eu tive ao conversar com aquele José Bonifácio. Ela percebe um gigante ali, tá entendendo? Com a situação aparentemente mais tranquila no Rio de Janeiro, Leopoldina resolve voltar da fazenda para o Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Porém, a viagem significaria mais uma perda para a família real. A vida na fazenda não era a mesma da capital do Império. As condições precárias da viagem e o calor escaldante mataram o ainda bebê, Dom João Carlos. Em cartas enviadas para seus pais, Leopoldina e Pedro culpariam os revoltosos portugueses pela morte do filho, dizendo que se não houvesse tanto tumulto e brigas, não haveria motivos para a viagem. As notícias da capital do Império demoraram para percorrer o extenso território brasileiro. Apesar da aclamação dos cariocas, o príncipe regente não sabia se receberia o apoio do resto do país para sua permanência no Brasil. Agora ministro, Bonifácio recomendou ao príncipe fortalecer os laços com a província e buscar apoio para sua causa. Ou seja, o projeto do José Bonifácio de manter Dom Pedro aqui para criar para manter o Império do Brasil como sucessor do tal Império Português é o que está prosperando. Rio de Janeiro havia se declarado fiel ao príncipe e às suas decisões. Dom Pedro e sua comitiva partem então para Minas Gerais. Em Minas estava tendo um problema ali, porque existiam os fiéis, os leais a Lisboa, mas ele foi até lá, conquistou o povo, porque ele fazia de tudo, discursava nas sociedades secretas, bebia com o povão, visitava as mulheres, pegava as mulheres dos nobres, enfim, ele corrompia a estrutura portuguesa que já havia e colocava todo mundo do lado dele. Foi um grande sucesso, ele foi aclamado, jogado pra cima, era um molecão, né? Imagina, 24 anos, tu é o príncipe, andando por lá, o cara fazia de tudo. Antes de seguir em viagem, Dom Pedro deveria nomear um substituto para ocupar a regência. Então decretou que sua esposa, a princesa Leopoldina, governaria em seu lugar. Era a primeira vez na história que uma mulher comandava o país. A rigor, né, a primeira chefe de Estado do Brasil foi a Leopoldina, mulher dele. É uma coisa que vale a pena a gente relembrar, porque também está meio no baú das coisas esquecidas. Em meados de agosto de 1822, seguiu para São Paulo, onde parte da junta governamental decidiu apoiar as decisões que vinham das cortes portuguesas. Em São Paulo, eles tiveram um problema, expulsam o irmão de José Bonifácio do governo provisório, porque ele tinha assumido o governo da província. O irmão de José Bonifácio era carrasco nas contas públicas. E ele pegou alguns desvios de verbas públicas. E ele denunciou e mandou os caras, né, serem perseguidos. E aí fizeram todo um movimento contra ele e o retiraram do cargo. Só que, enfim, ele era o irmão do ministro do reino e do estrangeiro, certo? Do ministro ligado a Dom Pedro. Sabe o que acontece? O Dom Pedro demite todo mundo da província de São Paulo e, ao mesmo tempo, chama o irmão do José Bonifácio para integrar o governo central. E o irmão do José Bonifácio se transforma numa espécie de ministro da Fazenda da época. Então você tem dois dos Andradas fazendo parte do governo. Era necessário fazer o mesmo que havia sido feito na província mineira, garantir a paz e a soberania do Brasil. Dom Pedro ganhava apoio da população rural
e fazendeiros saudavam o príncipe e sua comitiva por onde estes passavam. No mesmo mês, chegaram ao Brasil as mais novas reivindicações das Cortes de Lisboa. Elas rebaixaram o príncipe Dom Pedro a mero delegado temporário. Os novos representantes do governo brasileiro seriam eleitos em Lisboa, que não aceitariam mais as leis definidas pelo governo brasileiro e puniriam todos que desobedecessem suas ordens. E quando se chega a essas notícias, a Leopoldina o que faz? Ela chama para uma sessão do Conselho de Estado, onde todas essas pessoas se reúnem e aí se delibera que é melhor aconselhar o príncipe pela separação do Brasil. Então, quer dizer, ela está à frente de tudo isso, né? E assim, se ela já não tivesse alinhada politicamente com o Dom Pedro, ela nunca ia presidir um Conselho de Estado que dirigisse para esse caminho se ela não tivesse alinhada com o Dom Pedro. E ela sabia articular entre o Conselho de Estado e o próprio marido, que era Pedro I. Então ela era uma mulher muito sagaz e ela via que o melhor para esse contexto era de fato a independência, né, para o Brasil. Ela já estava casada com esse intento há muito tempo, ao passo que Pedro I talvez não, né, ele ainda estava dosando aí algumas decisões. José Bonifácio concluiu na reunião do Conselho que havia esgotado as possibilidades de conciliação com Portugal. O Brasil fizera o possível para contornar a situação, mas as relações haviam chegado em um ponto irremediável. O destino do Brasil clamava por um rompimento com a coroa portuguesa. Em seguida, enviou um mensageiro para entregar a Pedro a carta que informava sobre a decisão arquitetada por Bonifácio e Leopoldina no Conselho. Quem assinou a ata da reunião do Conselho de Estado que decidiu a independência foi Dona Leopoldina. E Dom Pedro apenas recebeu a confirmação, que ratificou o ato de sua esposa. E ele recebe cartas, né? As cartas da Dona Leopoldina e as cartas de José Bonifácio solicitando, explicando para ele o que tinha acontecido. Então a Dona Leopoldina diz para ele, olha, parece-me que é o momento, eles não estão para conversa, tá chegando aqui homens, estão chegando muitos homens, eles querem te levar à força, etc, etc. É hora. A emblemática carta de Bonifácio também chegaria a Dom Pedro no fatídico dia. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes, e direi até a deserdação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja a sua felicidade. E ela lhe diz, em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal,
pela opressão das cortes, nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão, dizendo: "Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil." O príncipe ergueu a espada, no que foi seguido pelos militares. Os paisanos tiraram o chapéu e Dom Pedro disse: "Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil." Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será: independência ou morte. E ao invés de deixar com que o Brasil se desmantelasse como pequenas províncias lideradas por caudilhos, Dom Pedro I consegue, a partir de sua força simbólica, escorado ele por grandes políticos, manter o Brasil com a continentalidade que tem. Eu vejo, inclusive, como uma medida acertada de Dom Pedro I, como um êxito, não só dele, mas de homens como, por exemplo, Bonifácio, de mulheres como, por exemplo, a própria Leopoldina. A independência do Brasil é mais similar à independência dos Estados Unidos, da América, e não às independências, os movimentos independentistas da África, por exemplo, na década dos anos 60. Ou seja, não foi o invasor que invadiu, conquistou os brasileiros e aí eles se revoltaram contra o invasor. Os portugueses que conquistaram vieram para cá, aí alguns deles se revoltaram contra a madrepátria. Aí teve uma cisão, foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, só que ela é explicitamente chamado de secessão. Nossa independência foi muito mais uma emancipação de um filho que se tornara maior, aliás, muito maior que o pai, do que guerras fratricidas como foram nossos vizinhos hispano-americanos. Como ficou muito claro para a sociedade, para essa elite intelectual, econômica e política brasileira, que a volta de Dom João VI seria um retorno àquele estágio anterior, eu acho que isso acendeu, inclusive no próprio Dom Pedro I, que se sentia brasileiro, essa necessidade do Brasil se tornar um país independente. Enquanto Dom Pedro e sua comitiva retornavam de São Paulo para o Rio de Janeiro, a organização do mais novo Império das Américas começava pelas mãos do ministro Bonifácio e da agora Imperatriz Leopoldina. Ela, junto com Bonifácio e o artista francês Jean-Baptiste Debré, idealizaram e desenharam o que seria a bandeira do Império do Brasil. A bandeira uniria o verde da família Bragança e o amarelo da família Habsburgo. No coração da bandeira estava a cruz da Ordem de Cristo, símbolo do começo da trajetória de homens destemidos que um dia cruzaram o Atlântico e encontraram o paraíso tropical. Aqueles que primeiro chegaram aqui não poderiam imaginar o destino que a cruz trazida por eles teria, e agora lá estava ela. Após séculos de histórias de batalhas, presente na bandeira hasteada por um povo finalmente independente. Estudioso e amante da música, Pedro deixaria mais uma de suas marcas na história, fazendo um arranjo para a letra de uma poesia prestigiada pela corte, compõe um hino do Império do Brasil. No dia em que Dom Pedro completara 24 anos, o povo saiu às ruas do Rio de Janeiro para aclamar o seu imperador. Uma exuberante passeata seguida de uma grande festa eclodiram na cidade. Poucos meses depois, a cerimônia de coroação aconteceria na Capela Imperial. Vestido de tons de verde e amarelo,
o imperador recebia sua coroa. Por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Sua Majestade Imperial Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Por que resolveram aclamar o Pedro I? Essa é a questão. E é aí que eu vou resgatar um princípio de ciência política que a gente desobedece como país sistematicamente. Chama-se legitimidade. Ele quis a independência. A independência foi feita por ele. Ele era o poder legítimo, só ele tinha a legitimidade de ser o imperador. Todos viam, sem ele, o que aconteceria? Portugal ia imediatamente reconquistar o Brasil. Notem a importância de aclamar um rei naquele momento. O risco era a própria independência. Então, para todos aqueles que aclamaram o Pedro I, eles entendiam a dinâmica política da coisa. Embora relativamente pacífica se comparada com outros processos emancipatórios, a independência do Brasil não foi, de forma alguma, um processo indolor. Houve revoltas organizadas por insatisfeitos com a decisão de Dom Pedro I de declarar a independência. Teve batalhas de independência. Então, houve batalhas para assegurar o território nacional. Tem portugueses espalhados pelo território nacional. E muitas dessas se rebelaram imediatamente contra o intento da independência. Então, houve muita revolta muito conflito com isso. E houve uma guerra tremenda na Bahia. Você sabe que teve até heroísmo, né? Maria Quitéria foi uma mulher heróica, padres pegando em armas, lutando por aquilo. Dom Pedro e José Bonifácio tiveram de rapidamente comprar armamentos e organizar tropas nacionais. A Marinha Brasileira, na altura da independência, contava com poucos navios, grande parte oriundos da vinda da família real em 1808 e em péssimo estado de conservação. Os marinheiros disponíveis, em sua maioria, eram portugueses. Seria preciso contratar mercenários estrangeiros. Era imprescindível para a independência que a Marinha Brasileira fosse capaz de afastar a frota portuguesa, que bloqueava os portos do norte do país e impedia a comunicação entre as províncias. E aí o José Bonifácio organiza, né? Ele pega um ex-general do Napoleão, o Labatut, e coloca para comandar as forças por terra e chama também um grande batalhador dos mares, um pirata, que é o Cochrane, e nomeia para vencer, para fazer as lutas por mar. E ele deu prioridade às lutas por mar porque ele disse: se a gente vencer as lutas do mar e impedir que os soldados cheguem, a gente não deixa as cidades serem devastadas e não deixa a população sofrer com a guerra. Então foi muito inteligente, ele falou: priorize a guerra do mar. Daí que ele é considerado um homem tão importante para a Marinha do Brasil, né? Os fundadores da Marinha do Brasil. Então aí ele equipa demais a Marinha era a prioridade, mas vence as batalhas em terra também. Então foi sobretudo na Bahia, na região de hoje a gente tem Piauí, Maranhão, que teve a maior parte das lutas. As batalhas de Genipapó, de Pirajá, de Itaparica e o cerco de Montevidéu são alguns dos diversos confrontos sangrentos entre patriotas e portugueses, que jamais devem ser esquecidos. Porque o Brasil só encerrou o processo em 25, com aquele general Madeira, lá na Bahia, que pouca gente sabe que morreram ali, quase 5 mil pessoas. Considerando que o Brasil naquela época tinha 4 milhões de pessoas, pouco menos de 4 milhões de pessoas, é um número bem expressivo. É bastante gente. A independência brasileira foi forjada com o sangue desses guerreiros. O sonho de José Bonifácio parecia estar finalmente alcançado. A preservação da unidade do território nacional estava garantida. Os problemas agora se dariam internamente. A organização do governo não seria uma tarefa fácil. Interesses escusos dariam as cartas nesse momento e acabariam por colocar Bonifácio e Dom Pedro um contra o outro. O Dom Pedro, ele conhece a Marquesa de Santos em agosto de 22 em São Paulo. No final de 22, ela vai mandar uma carta para ele falando que está grávida dela. E ele vai chamar ela para a corte. Ela vai chegar no começo de 23, primeiro semestre de 23. No começo é tudo escondido. Só que de 24 em diante, no final de 24 em diante, o negócio começa a ser aberto. Então, a partir do momento que era escondido, ela não tinha um peso político que depois ela ia vir a ter.
E pelas cartas você viu uma grande ternura entre eles. Acontece que o Dom Pedro, de fato, ele tinha esse hábito de, digamos assim, pular cerca. E com a Domitila não foi uma simples traição de momento. Parece que naquele instante ele se apega a ela, tá? Ela já era casada, né? Ele, pra acalmar o marido, fica dando título, entendeu? E quando ele implanta uma amante desse molde no Brasil, ele acaba dando um peso político a essa amante. Acaba tendo duas cortes, acaba tendo a oficial e a paralela, aonde fazia-se negócio em ambas. Bonifácio, como figura paterna de Dom Pedro, assiste de perto a má influência que a amante Domitila exercia sobre o imperador. Tentou aconselhá-lo diversas vezes a desistir do relacionamento, mas Dom Pedro, cego pela paixão mordaz, se voltava contra aquele que o ajudara a conquistar a tão aguerrida independência. A vida pessoal de Dom Pedro começava a interferir na estabilidade do império. E ele marcava reuniões, Dom Pedro sumia, ele tava não sei onde, ele tava dormindo, ele não aparecia, e ele começou a ficar nervoso, tá entendendo? E ele começou a brigar com o Dom Pedro, e o Dom Pedro começou a ficar contra ele, dizendo: você quer mandar no meu lugar, quer tomar era a ideia que a Domitila punha na cabeça dele. Aí ele pede: você tá falando isso? Então, demissão. Ele pede demissão e sai. O Dom Pedro tem a cara de pau de mandar uma carta pro Bonifácio: quem eu nomeio pro lugar que eu não sei? Vocês acreditam? E aí o Bonifácio dá uns: olha, pode ser esse, pode ser aquele não. E dá a dica ainda, né? Aí a Leopoldina fala: você tá louco, Pedro? Chama esse cara de volta. Dom Pedro vai lá, ajoelha, tá entendendo? Olha só. Pede: por favor, eu não sei o que fazer. Preciso de você. Aí ele volta: então agora vai ser do meu jeito? Aí ele vai. E o Brasil se tornou independente e não tinha uma ordenação jurídica. É claro que o imperador pensou: a primeira coisa da qual nós precisamos é uma Constituição. Então você tem, nesse momento do Primeiro Império, alguns desafios. Então o primeiro desafio era montar o governo. O governo é estabelecido. José Bonifácio, de 1822 a 1823, ele redige pelo menos uns 200 documentos oficiais, certo? Que o Dom Pedro vai assinando enquanto José Bonifácio escreve. Porque uma coisa era fazer a independência, a outra era organizar o império. São demandas que foram surgindo. E dentro dessas demandas, nós vamos encontrar o valor ímpar de um homem como, por exemplo, Bonifácio. Vamos lembrar, isso é 1824. Os Estados Unidos foi formado em 1787. O que acontece nesse período é muito conhecimento fluindo. E José Bonifácio, então, tem o benefício de ter tido a experiência norte-americana, também a francesa. Então, ele tinha já o benefício das duas experiências, qual que dá certo, qual que não dá certo, etc. Então, os debates fluíam. Estamos falando aí de muito tempo. Ele era uma pessoa muito erudita. E daí surge uma discussão sobre a Assembleia Constituinte. Aparece o mesmo medo. José Bonifácio e Leopoldina não querem abrir a Assembleia Constituinte porque pensam que vai surgir de novo um ímpeto revolucionário. E ela dizia: Dom Pedro, ele está muito estimulado, muito louco pelas novas ideias. E as novas ideias não são tão boas e podem até acabar conosco. O fato é que ele abre a Assembleia Nacional, a Assembleia Constituinte, e não dá tão errado assim. Ele faz uma besteira muito grande que José Bonifácio se revolta absurdamente. O grupo maçom dá para ele folhas em branco para ele assinar. Nós vamos redigir a Constituição aqui. Então assina. Dom Pedro assina. José Bonifácio fica revoltado. Fala para ele ir lá, pegar de volta e rasgar aquela porcaria toda. Então depois disso nós temos aí na Assembleia Constituinte nós temos um evento traumático que foi o seguinte: Dom Pedro briga de novo com o José Bonifácio por causa daquele excesso de descontentamento do Bonifácio com o comportamento do Pedro e do excesso de desconfiança que o Pedro tinha do Bonifácio, pensando também, né, enfiavam na cabeça dele mesmo: esse Bonifácio, esses Andradas, eles querem tomar o poder para eles e tomar no seu lugar, eles querem te fazer de tonto. E ele percebeu mesmo que o projeto de Constituição que estava sendo desenhado na Sociedade Secreta do Bonifácio tinha 4 poderes. Tinha o Império pairando acima. Depois tinha os 3 poderes tradicionais, que era chamado Judicial, Executivo e Legislativo. O Império era simplesmente... ele é o Império, ele fica lá quieto, parado, e não influi em nada. O Dom Pedro faz o quê? Bota o exército, fecha a Constituinte e exila os Andradas. Acabou, agora não vai ter mais isso. Monta o conselho
chama quem ele quer e diz, agora escreve aí a Constituição. Aí pega o rascunho dos caras e diz, arruma para eu ter poder. Então, quando o imperador recebe o texto, o projeto de Constituição do Império das mãos do deputado Antônio Carlos, ele vê que aquilo ali, do ponto de vista, claro, do seu ponto de vista a respeito do Brasil e das necessidades do Brasil, não era satisfatório, né? Então monta-se um Conselho de Estado e o Conselho de Estado aí sim faz a redação da Constituição do Império. E daí há uma quebra mesmo, os Andradas se demitem do governo, até a camareira da Leopoldina era uma Andrada, ela se demite, toda a família pede demissão. Mas não me parece que a briga pessoal fosse suficientemente capaz de levar a esse rompimento absoluto. Com certeza foi um rompimento que se deu também por cosmovisão, por visão de império, né? A visão de império do Dom Pedro I, ela coincidia com a visão de império do Bonifácio, mas divergia em outros aspectos. Daí eles se inspiram em Benjamin Constant, né? O Benjamin Constant, que é um teórico francês, que cria a figura do poder moderador. Aí o poder moderador tem influência sim. É claro que Dom Pedro I promoveu uma hipertrofia da redação que deu à Constituição, uma hipertrofia do poder moderador. E vamos lembrar também, no contexto, não existia esse negócio de politicamente correto naquela época, né? Quando alguma coisa era para ser nomeada ditatorial, se dizia, isso é ditatorial. Então, o poder moderador não é ditatorial, ele é moderador. Então, no fundo, o que esse poder fazia era moderar, era negar ações dos demais poderes. Então, ele limitava os demais poderes. Nós conseguimos formar, em 1824, a primeira Constituição escrita no mundo com 4 poderes. E nós tínhamos, durante o século XIX, uma Constituição, sob o ponto de vista de organização das instituições, muito superior a essa Constituição que temos hoje. Ela entregava esses poderes agora a outros 2 poderes, o poder da democracia e o poder da aristocracia. Essa Constituição de 1824, ela tinha preceitos liberais, apesar de ter sido outorgada de forma até um tanto violenta pelo imperador. Mas o espírito que regia a ideia do imperador era um espírito de liberalidade. Perceba que há uma progressão, há uma jornada intelectual, constitucional, sobre como organizar esta independência. A primeira coisa, dia do fico. Depois, independência. Depois, Constituição. Depois, poder moderador. Não satisfeito em ter vencido a guerra constitucional contra o grupo de Bonifácio, Dom Pedro tomaria mais uma atitude. Desprezaria a amizade que nutriu com o patriarca da independência. Uma vez grandes companheiros, tanto estimados um pelo outro, agora se comportavam como inimigos. Vocês sabem que nesse meio tempo ele nomeia a Domitila como Marquesa de Santos. José Bonifácio diz, né, esse moleque desgraçado deu o título dela de Marquesa de Santos para nos humilhar. Ela pega a pátria dos Andradas, que ele chamava de Santos, e dá o título para aquela... Não preciso dizer, né? Ele usa uma palavra horrorosa. E ele ainda sugere qual será o brasão dela, né? Lá em Santos tem um lugar que tinha uma montanha com um formato meio esquisito que era chamado de pau grande. Ele diz o brasão dela tem que ser o pau grande. Então assim, o José Bonifácio fala isso, né? Deixa claro que ele não tem o menor respeito pela Domitila. Mas ela é nomeada Marquesa de Santos quase que numa provocação. Ela não era de Santos, né? A perda da amizade de Bonifácio não seria a única perda para Dom Pedro. Forçada a conviver com o amante do esposo na própria casa, Leopoldina sofreu calada em troca da estabilidade do império. Lembrando de tudo que aprendeu com sua família, manteve-se consciente de suas responsabilidades como imperatriz. Leopoldina resolve se fechar e amargurar em silêncio o desprezo do marido. O resultado seria uma profunda depressão e debilitação de sua saúde. Ela começa a passar mal no início de novembro de 1826. É chamado o médico que vai acompanhar ela o tempo todo. Ela escreve para o pai, pedindo para ele rezar por ela,
e pela criança que ela está esperando. Está tendo uma guerra na Cisplatina, né, que hoje é o Uruguai. Eles estão querendo independência e o Dom Pedro está com tropas e com uma esquadra para levar reforços para a Cisplatina. Ele vai atrasar essa partida até dia 23, quando ela tem uma melhora. Quando eles se despediram, o Dom Pedro e a Leopoldina, ela teria dado uma aliança para ele, que eram 2 anéis que se juntavam. E aí um estava escrito Leopoldina e o outro estava escrito Pedro. E ela falava que os dois que tiveram desunidos na vida se pudessem se unir na eternidade, uma coisa assim. E que ela sabia que quando ele voltava, ela não ia mais estar viva. Dia 29 à tarde ela tem uma piora de novo e ela não sai mais da cama. Os médicos até então estavam achando que o problema era a gravidez. E ela tem um aborto no dia 2. Quando ela tem esse aborto, eles ficam apreensivos, porque a criança que ela aborta, que está com quase 4 meses, o feto estava intacto. Era o corpo dela, já por causa da doença, expelindo a criança. Já era um processo de morte. E aí ela falece em 11 de dezembro de 1826, às 10h15 da manhã, ela morre. Para que você tenha uma ideia, todas as catedrais do país tinham um monumento a ela, como se ela tivesse sido sepultada em cada uma delas. Ela era uma pessoa, assim, como ser humano, formidável, né? Era extremamente caridosa com todos. Foi a primeira mulher a assumir o poder supremo desse país. Ela foi a primeira pessoa, antes até do próprio Dom Pedro, a perceber, né, que o Brasil ele teria que ser um país livre. Ela, Leopoldina, vai ter conseguido ser amiga de Dom Pedro I, atestado de grandeza, de virtude. Ou seja, ela vai ter superado certas coisas. E certas coisas bem pesadas, bem drásticas. Como, por exemplo, o próprio convívio forçado com a Marquesa de Santos. Eu pude ver que eles eram muito mais do que simples iconografias, né, de museus, de livros. Eles eram seres humanos como nós, eles tiveram uma vida como nós temos hoje a nós. A popularidade de Dom Pedro estava deteriorada. Os conflitos políticos que ele se envolvia e o seu caso extraconjugal com Domitila fez com que o outrora tão benquisto imperador pela população brasileira tivesse a sua reputação manchada. Muito disso se deve à forma como ele conduziu não só o seu casamento, mas a sua vida pública. A partir do momento que ele se envolve com a Marquesa, a partir do momento que a mulher dele morre, a partir do momento que começa essa questão toda do poder entre ele e a Assembleia, essa queda de braço política, e os jornais, o Repúblio, a imprensa em geral, ela vai desconstruindo a imagem do Dom Pedro e aí a população começa a detestá-lo. A perda da província cisplatina foi um motivo adicional para o crescimento da insatisfação popular. A guerra era detestada pelo povo brasileiro desde o início, em razão do sacrifício de vidas por uma causa perdida. E acaba que ninguém ganha, né? Tem mortes de todos os lados, a guerra é horrível. Você sabe que o Brasil ganha tudo no mar e a Argentina ganha tudo em terra e não consegue ter resultado. E aí que vem a intervenção, que dizem, né, que foi intervenção inglesa, mas a gente sabe que foi o seguinte: na verdade os dois países queriam trégua já, porque de fato o perigo para o Brasil era que a Argentina invadisse o Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E o perigo para a Argentina era o seguinte, que o Brasil tomasse toda a saída ali do mar. Então, assim, não era interessante para nenhum dos dois. Então, a ideia é que eles fizeram uma trégua aí, e aí que inventaram. Então, não é nem Brasil e nem Argentina, é Uruguai. Porque tem aquele rio ali que é Uruguai e acabou. O menino que cresceu sozinho no Palácio de Queluz se encontrava mais uma vez na mesma situação. Após a morte da esposa, Pedro percebeu o quanto havia a tratado de maneira desumana. Leopoldina era querida pelo povo. Sua popularidade se estendia a todas as classes. Amava seu marido incondicionalmente, apesar de todas as decepções vividas. A saudade da esposa era motivo de grande aflição para Dom Pedro. Sua amante não conseguia fazê-lo superar os sentimentos que guardava. Um dia, Domitila encontrou Pedro abraçado em um retrato da falecida esposa.
Chorando, Pedro dizia que havia visto o espírito infeliz de Leopoldina e esbravejou: "Larga-me, sei que levo vida indigna de um soberano. O pensamento da imperatriz não me deixa." Após muitas insistências de Pedro, Domitila deixa o palácio definitivamente. Percebendo todos os seus erros e como havia se tornado um homem que detestava, Pedro resolveu se tornar independente de suas velhas atitudes, começando por um novo casamento. Seus desvios amorosos repercutiram na Europa. Ao enviar emissário para o velho continente a fim de encontrar uma nova esposa, Pedro se frustrou ao receber notícias recusando seu pedido devido à sua má reputação. No dia 15 de outubro de 1829, chegava ao Rio de Janeiro a fragata na qual a nova imperatriz brasileira estava. Amélia de Leuchtenberg, nascida em Milão, impressionou ao esposo por sua beleza e cuidado com os filhos, que agora tomava conta. Um homem novo, amadurecido com as decisões que tomara na vida, Dom Pedro havia mudado seu comportamento. Uma vez promíscuo, agora a fidelidade com relação à nova esposa se mostrava resiliente, trazendo a normalidade de volta à vida pessoal do imperador. O Brasil estava independente e Dom João VI não podia mais contar com seu filho como sucessor do trono português. Dom João falece por causas misteriosas, restando a Pedro abdicar do trono em favor de sua filha mais velha, que estava a caminho de Portugal. Mas o irmão de Pedro, Miguel, tinha outros planos para o governo português. Acaba não dando nada disso certo. O Dom Miguel dá um golpe de Estado em Portugal. Essa filha que estava indo, a Maria II, que estava indo para Portugal, acaba sendo desviada para a Inglaterra e da Inglaterra volta para o Brasil. Quando ela volta para o Brasil, vem um monte de português junto. Tudo exilado pelo golpe de Estado do Dom Miguel. Aí começa a ter duas cortes no Rio de Janeiro. A corte brasileira e a corte da rainha, a Maria II, com todos esses portugueses em volta. O povo do Rio de Janeiro começa a achar que vai virar de novo colônia de Portugal o negócio. Com a corte portuguesa instalada no Brasil após o golpe de Miguel, a animosidade entre portugueses e brasileiros mais uma vez resultou em violentos conflitos. No Rio de Janeiro, faziam festividades para homenagear Dom Pedro, quando brasileiros atacaram os portugueses, quebrando vidraças e luminárias. Os portugueses reagiram jogando pedras e garrafas. O conflito durou 3 dias e ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. A Assembleia decide agir perante o caos e exige que Dom Pedro tome providências em relação aos ataques feitos aos brasileiros. Dom Pedro ignora o pedido. A revolução estava pronta. Em abril, de 1831, ele é obrigado a renunciar, porque assim, ele não contava mais com o apoio do exército. Estava tendo uma revolta no Rio de Janeiro, por conta que achavam que ele ia acabar com a Constituição, uma loucura, uma loucura fomentada pela imprensa, que acabou levando a população à rua e pressionando ele para renunciar. O primeiro reinado acaba justamente porque Dom Pedro se vê esgotado. Ele já não tinha nenhuma liderança ao seu lado, ele já tinha contra ele todos os grupos possíveis, mesmo dos fazendeiros. Ele quebrou, a economia também, enfim. E ele resolve abdicar. Na mesma madrugada, com roupas civis, acompanhado da esposa, Pedro parte para a Europa, entregando sua carta de abdicação para que seja lida aos brasileiros. Era a última vez que pisava na terra que havia se tornado independente por suas mãos poucos anos antes. Quando saiu do palácio, as crianças estavam dormindo. Pedro visitou os quartos de seus filhos e beijou cada um deles silenciosamente, mal contendo as lágrimas. Ele percebeu que ele não tinha condições de desenvolver a partir do zero um legado, enquanto que ele percebia que em Portugal era possível manter um legado já existente. O rei soldado teria pela frente sua última guerra. As batalhas de faz de conta que outrora fizera com o irmão se tornariam agora realidade. Protagonizando a mais longa e sangrenta guerra civil da história de Portugal, os portugueses que queriam uma constituição e liberdade viam esperanças em Dom Pedro, contra Miguel, o irmão absolutista. Ele vai primeiro para a Inglaterra, da Inglaterra ele se estabelece na França, e na França ele começa a armar um plano para invadir
Portugal e destronar o irmão, colocar a filha, que seria a legítima herdeira, no trono português e voltar à Constituição, porque o Dom Miguel ele representa todo o atraso do absolutismo. Veio para a Inglaterra, recrutou um exército de 7.500 mercenários, mais umas centenas largas de voluntários portugueses que também entraram. O jovem que admirava os feitos militares de grandes generais e que nunca teve afeição aos estudos tinha personalidade valente. Pedro auxiliou feridos, construiu trincheiras, fez refeições entre os soldados e guerreou sob fogo pesado, enquanto homens ao seu lado eram alvejados e dilacerados. Ele está com um exército reduzido, que acaba sendo cercado na cidade do Porto. A proporção era tipo 1:1000, o exército dele para o exército do Dom Miguel. Ele enfrenta o cerco do Porto durante meses. O Dom Miguel ele tinha dado uma de Stalin, ele tinha matado todo mundo que ele achava que era liberal e tal. E quando, assim como Hitler, quando invadiu a Rússia, quase todos os melhores generais tinham sido mortos pelo Stalin, aconteceu uma coisa semelhante em Portugal, com referência a Dom Miguel. Dom Miguel não tinha muito militar bom do lado dele, nem diplomata, porque esses estavam todos do lado do Dom Pedro. Então o Dom Pedro, com um jogo de cintura, uma certa estratégia, ele consegue pequenas vitórias e acaba tomando Lisboa. Conquistou o país, depois de uma guerra civil que durou 2 anos, e quando ganhou, exilou o irmão. Foi e derrotou o Dom Miguel, organizou um exército, combateu e tudo. No mesmo ano em que assinou a rendição do irmão, a guerra cobraria o seu preço. Anos de batalhas incansáveis, pouco repouso, alimentação escassa, combinados com a tuberculose que infestava seu corpo, marcariam o fim da trajetória do homem que tornou o Brasil independente. Pedro voltou ao lugar que havia nascido, o Palácio de Queluz. As brincadeiras com o irmão e os gritos da avó agora davam vez ao agonizante leito de morte. Realizou pequenos encontros onde tomou suas últimas decisões. Deu conselhos e prestou homenagens a todos que julgava merecedores. Depois, decretou junto com deputados a maioridade de sua filha Dona Maria II, a tornando a rainha de Portugal. Por fim, pediu a ela que fosse enterrado sem requintes, em um caixão de madeira, como um simples soldado. Antes disso, houve mais um ato importante que completaria sua redenção. Dom Pedro I é uma figura ímpar. Ímpar. Não só para a história do Brasil, mas também para a história do mundo, já que dentro de nossa peculiaridade, ou de nossas peculiaridades históricas, quem proclama a nossa independência é o mesmo herdeiro da colônia. Como Dom Pedro I vai ter amadurecido de seu primeiro casamento ao seu segundo casamento. Pouca gente sabe, mas ele vai ter uma morte precoce, uma infância precoce, uma adolescência e uma fase adulta absolutamente precoce. Tanto é que em um curto espaço de tempo ele vai ter passado por uma viuvez, vai ter 2 casamentos, vai ter proclamado a independência de um país, vai ter sido um homem que vai ter perambulado por diferentes conflitos, enfim. É uma figura que viveu uma vida turbulenta, a começar pelo próprio fato de que ele sai criança de um país e vem para outro. Bonifácio exilado estava vivendo isolado na França em condições muito precárias, pois o pequeno auxílio que o governo havia lhe prometido nem sempre era honrado. A última coisa que lhe havia sobrado era a companhia de sua querida esposa Narcisa Emília, que acompanhava o marido há quase 40 anos, em sua conturbada e memorável vida política. Em 1829, o casal recebeu permissão para sair do exílio e voltar ao Brasil. Era a esperança de uma nova fase na vida dos dois. De forma inesperada, restando apenas 2 dias para chegarem no Rio de Janeiro, Narcisa faleceu subitamente no navio. Os tempos eram difíceis para Bonifácio. A solidão e a tristeza assolavam o final de sua vida.
para quem viveu uma vida intensa como a dele, marcada por grandes sacrifícios e vitórias. Esse não era o final premeditado. Pedro conhecia a dificuldade de ser imperador e acreditava que seu filho precisaria estar imbuído de valores que seriam os alicerces para se governar: honra, patriotismo e saber. Era preciso que a antiga profecia, em que o filho transcende o pai, fosse concretizada, e só havia um homem em que Dom Pedro poderia confiar o seu filho. Esse homem era aquele que foi seu mentor, seu antagonista e seu grande amigo, o único capaz de assumir tamanha responsabilidade. E o Dom Pedro escreve uma carta que parece uma carta um tanto comovente, né, de restabelecimento de amizade, que ele diz que não conhece nenhum cidadão mais honrado e nenhum mais patriota e mais sábio do que José Bonifácio, e que ele nunca encontraria paz, né, e tranquilidade de alma se José Bonifácio negasse o último pedido que ele tinha para um velho amigo, que era o de que ele fosse o tutor do Pedro, do Pedrinho, Pedro II. Senhor, a carta de Vossa Majestade veio servir como um pequeno lenitivo ao meu aflito coração, pois vejo que, apesar de tudo, Vossa Majestade ainda confia na minha honra e pequenos talentos para cuidar da tutoria e educação do seu augusto filho, o Senhor Dom Pedro II. Confie em mim, que nunca enganei a ninguém e nunca soube desamar a quem uma vez amei. Iguais votos de felicidade encaminha aos seus o meu sincero coração pelo soberano que foi da minha escolha e pelo meu amigo. Beijo as mãos de Vossa Majestade. José Bonifácio de Andrada e Silva.